Nelson dizia, o homem ou se angustia ou apodrece. Quer dizer, ou o homem ele tem que saber que ele nunca está satisfeito. Ele sofre com isso, mas isso é o que ele é. Quando ele não olha para isso, ele acaba apodrecendo. Né? Então, Tá. e outra coisa que o Nelson dizia é que o desejo é sempre triste. Porque você quer e quando você realiza, já não é mais o que você queria. Então, no geral, e aplicando esse assunto de casal, assim, acho que há uma enorme inquietação acerca de que nós teríamos descoberto fórmulas para construir relacionamentos mais sólidos, mais respeitosos e mais corretos. Isso, em grande parte, atrapalha o dia a dia. Né? Acho que atrapalha muito o dia a dia. Com relação a esses desejos misteriosos aí, né? Por que caras sonham em ver duas minas transando? Por que filme erótico hétero tem duas minas transando? E por que filme erótico hétero não tem dois caras transando? Né? E muitas mulheres falam, Deus me livre de ver dois caras transando, isso me dá nojo, eu não quero ver. Enquanto que cara acha a maior linda duas minas bonitas em ação. Né? É como se ele estivesse participando daquilo. Isso tem a ver com os mistérios da sexualidade, né? Assim, masculino e feminino, que são diferentes. Isso não significa que você não pode atravessar de um lado para o outro, mulher gostar de dois caras, ou tem cara que não suporta ver duas mulheres transando, mas assim, isso tem a ver com os mistérios. E desejo tem muito que ver com mistério. Né? Acho que às vezes as pessoas não falam por uma série de razões. Não falam porque tem medo de ser abandonado, ressentimento, tem vergonha porque acha que seu desejo é meio miserável. Né? Imagina para uma, sei lá, uma esposa, um cara virar para a mulher e dizer que tem vontade que ela mije na boca dele. Ele não vai conseguir falar isso. Talvez ele faça isso com a puta, mas com a mulher dele ele não consiga. Porque inclusive talvez se ele fizer isso com a mulher dele fique tão horrorizada que fode o casamento. Certo? Então, você tem muita coisa em jogo num casamento. Principalmente quando tem filhos, casa comprada juntos, história, restaurantes que frequentam juntos, viagens, amigo. Por exemplo, quando um amigo separa, um casal amigo separa, você já deve ter passado por isso, você nó. Você que não separou, você fica... E aí, o que eu faço? Quem é que vai ficar nosso amigo? Né, dos dois? Porque os dois não pode. Né? E ainda tem aquela coisa que até hoje, eu escuto isso em sala de aula de gente de 18, 19 anos, quando o casal separa, a esposa começa a ficar com medo da amiga, que agora está separada. Que de repente virou uma concorrente. Virou alguém que está no mercado. Um gavião. Né? Que de repente o marido também, se o amigo dele de repente se encontrar com a mulher dele, ele também vai ficar invocado. É que o homem vai ficar invocado mesmo quando ele está casado. Né? Se você pensar se sair, vai ficar sempre invocado. A mulher também. Mas essa coisa de que mulheres separam e perdem os amigos todos. Porque as esposas, as amigas delas casadas, começam a olhar para elas desconfiadas. Como mulheres competidoras na reprodução. Tá. Pensando darwinianamente aqui, competidoras na reprodução. Então, essa coisa do dia a dia, de você de repente abrir o jogo de um desejo, às vezes morre com você mesmo e vai te fazer mal. Mas aí que tá. Quando o Nelson fala que o desejo é triste, é que a infelicidade ela é muito grande. Não dá para fingir que a vida dá errado muitas vezes. Pode falar da morte que sempre dá errado, mas assim, que a vida dá errado muitas vezes, são muitas variáveis. Se dá certo hoje, amanhã você não dá mais. A gente tem medo. Então, não mexe no time que está ganhando. E com o passar do tempo, hoje isso fica um pouco pior, porque eu imagino que se você tem 80 anos hoje e não diz que trepou uma vez por semana, vão achar que você está doente. Né? Tem uma coisa hoje, assim, essa mania de que você tem que estar transando o tempo inteiro, quando, depois de um certo tempo, você começa a ter outros interesses no casal. Uma vez eu vi uma mulher, ela tinha uns 55 anos mais ou menos, falando numa aula, Deus me livre
desses maridos que ficam querendo transar o tempo inteiro. Que saco, né? Ela já não fica mais úmida tão fácil, ela já não goza mais tão fácil, certo? Ela não se acha tão bonita pelada, ela já tem vergonha de ficar nua. Então, todas essas coisas meio escondidas do ser humano, acho que isso é o que mais sofre na nossa época, e que o silêncio ajudava, né? Hoje não, você tem que falar, tem que mostrar, o corpo tem que estar lindo o tempo inteiro. Você não, uma outra coisa que o Nelson dizia sobre isso é que da maquiagem, você falava da maquiagem, você, no começo da nossa conversa, Isso. que muitas mulheres acham que usar maquiagem é um horror. O Nelson dizia que uma mulher que não usa maquiagem é que nem um homem de 18 anos, não devia nem dar bom dia para uma mulher. Um homem de 18 anos não devia nem se dirigir a uma mulher, porque ele ainda é um macaco, ele dizia. Não sabe nada. Um homem antes de 18 anos não deve nem se dar bom dia para uma mulher, porque ele não entende nada, né? Então, assim, uma mulher que não usa maquiagem, quer dizer, é de uma bestialidade essa ideia de que ela não pode usar se ela quiser. Se ela quiser usar, ela pode usar. E na realidade, a maquiagem na mulher, desde os medievais já falavam, o homem que se maqueia, que é muito vaidoso, pega mal. A mulher sempre deve ter uma certa dose de vaidade. Sem dúvida. Faz parte da personalidade. Por isso que daquele Karl Kraus, que é um cara do começo do século XX, vienense, um cara que escreveu os aforismos meio escrotos, ele dizia que uma mulher não pode esquecer que parte da sua cosmologia é a cosmética. Bom, vamos lá. Entramos na cosmologia da mulher. Você falou de morte, você falou de medo. A gente está conversando 50 minutos. A pergunta derradeira, porque na verdade eu acho que o relacionamento ele é muito pautado pelo mistério que você acabou de citar aí. Eu acho que é o mistério que deixa tudo mais gostoso, etc. E o maior mistério é a morte. E são as pequenas mortes que a gente vive em vida e a gente morre de medo disso. Porra, eu vou me separar da minha esposa e depois? Existe vida após a separação? Eu tenho medo de me separar porque eu acho que eu nunca mais serei feliz. Às vezes eu quero salvar relacionamentos que já naufragaram, empregos que já naufragaram, enfim, etc. A gente tem medo da morte em qualquer instância, né? Então eu quero que você fale, pra gente finalizar, um pouco mais sobre esse mistério que é viver, e por isso que a vida é tão gostosa e tão interessante, né? Eu quero que você fale sobre a morte, sobre as mortes simbólicas que a gente precisa viver até para renascer e transcender. E quero que você fale um pouco, você falou sobre o medo, fala agora um pouco sobre a coragem, para finalizar, para os nossos leitores entenderem como é que é a coragem, como é que eu posso acionar minha coragem, se é que é possível, né? Então, mistério, morte e coragem. Olha, acho que, começando pela coragem, as pessoas comuns são muito corajosas, né? Assim, ganham mal, moram mal, né? Os relacionamentos não são muito bons, e no entanto elas trabalham, pagam conta, cuidam de filhos, né? Enfrentam dificuldades sozinhas, muitas mulheres separadas, inclusive, enfrentando famílias, cuidar de filhos sozinho e tal. Então acho que existe uma coragem visível do dia a dia. A gente não está numa sociedade guerreira como a antiga, e a coragem é sempre uma virtude de sociedade guerreira, mas existe uma coragem no dia a dia, que é essa coragem que aparece às vezes como uma coisa meio invisível, sabe? De você, depois de um dia inteiro, ainda conseguir conversar com o filho, com uma filha, com o marido, com a mulher. Às vezes você conseguir ser generoso, né? Assim, me parece que o grande mistério dos relacionamentos, eu estou falando, um grande mistério do relacionamento é que, no final das contas, o mais importante é você amar e não ser amado. E como a gente tem uma conversa o tempo inteiro sobre eu quero ser amado, autoestima, eu tenho direito a isso, eu tenho direito àquilo, que é verdade, não direito, porque direito não nasce de árvore, é uma invenção. Mas de que se você é muito maltratado, virou uma merda, então não estou falando disso, mas me parece um grande mistério que é pouco tratado nos debates e nas conversas sobre relacionamento, é que o grande mistério, o mais difícil e o mais, como diz, aquilo que dá mais retorno para você é quando você ama e não quando você é amado.
É quando você sai de você. É. Quando você é generoso. Uma pessoa generosa é uma pessoa saudável. Para você ser generoso, você precisa ser razoavelmente saudável. Quanto menos saudável, estou falando psiquicamente, quanto menos saudável você é, menos generoso você é, porque na realidade viver é insuportável. Você levantar da cama é difícil, prontidão fora, você cai no buraco, né? Então, a coragem no nosso mundo hoje, a gente precisa ser muito corajoso, porque nós somos, inclusive, falando no geral agora, nós somos o único animal que arrasta o cadáver nas costas a vida inteira. A gente é o único animal que sabe que a vida é inviável, que no final dá errado, né? Então, isso daí já significa um dado de tensão, de coragem para a nossa consciência o tempo inteiro, que você ser feliz às vezes aparece como um milagre, né? Diante de todos esses tiroteios, de tudo isso que cai na cabeça, de todas as demandas que a gente tem, onde a gente encontra energia para enfrentar, né, essa doença mortal que é a consciência da morte que a gente tem. E você perguntou do mistério, me perguntou da coragem. Mistério, coragem e a morte. A morte, bom, você sabe morte que, simbólica e a morte. A morte em geral, a morte mesmo, biológica, eu discuto essas coisas, mas na realidade, assim, eu não sou uma pessoa muito interessada na morte biológica. Tá. Né? Assim, não é uma coisa que me ocupa muito tempo, porque como eu sou uma pessoa meio concreta, eu estou sempre meio ocupado com coisas muito concretas, inclusive na filosofia com coisas concretas, né? Essas mortes simbólicas, essas me parecem, é claro, a morte é uma coisa super importante, mas eu nunca fiquei doente, não conheço, então provavelmente quando ficar, vou ficar na merda que nem todo mundo fica. Mas assim, essas mortes simbólicas das quais você fala são muito importantes, né? Porque, como a gente tem muito medo delas, então você pode aturar um emprego de... A maior parte das pessoas trabalha em coisas que odeia. E não tem jeito, porque poder trabalhar no que você gosta é um luxo. Mas precisa de coragem. Né? Isso se aplica a relacionamento também, Pondé? Então, a mesma coisa. Quer dizer, às vezes, eu acho que o relacionamento ele é um pouco mais sofisticado do que isso, porque, inclusive, às vezes... é muito difícil você saber até que ponto você deve tentar. Uma vez uma católica me disse que a grande vantagem de ser católico e ser contra o divórcio é que você sabe que não pode sair do casamento. Isso dá um alívio. Né? É isso que ela estava dizendo. Isso é um alívio. Você não pode sair do casamento. Primeiro, faz com que você pense muito mais antes de casar. E pense muito mais no sentido da tradição, a família, as famílias envolvidas. Porque eu não caso com uma pessoa, eu caso com a família dela. Né? Então, essa consciência de que casamento não é só uma coisa entre dois. Isso é um vício contemporâneo. Achar que casamento é uma coisa entre dois. Logo, logo, um se enche o saco do outro. Né? Então, nos relacionamentos, me parece que é mais difícil, porque assim, você nunca sabe até onde, se você não é católico e não tem essa bênção de não poder se separar, você fica o tempo inteiro no relacionamento pensando em sair fora. Né? Se encher o saco, eu saio fora. Isso acaba minando a possibilidade de investimento no relacionamento. Então, e quando você pensa no relacionamento como investimento, eu acho que já fudeu. Né? Já fudeu porque, é claro que existe um nível disso, mas quando isso se torna muito consciente, já fudeu. Alguma coisa está errada. Porque você, quando o relacionamento está funcionando, você pensa em coisas que você faz junto, brigas que você tem, problemas que você resolve, quando tem os filhos, o envolvimento com os filhos. Você não fica pensando o tempo inteiro que nem você pensa na bolsa. Né? Então, mas para fazer uma analogia com o investimento, ao mesmo tempo, casamento me parece aquele tipo de ação que no mercado se fala, que você investe e sente em cima. Você não é aquele tipo de ação que você compra e vende o tempo inteiro. É aquele tipo de ação que você compra e senta em cima. Quer dizer, você compra e espera. Porque os frutos demoram de aparecer, né? A convivência demora de se instalar. E não há dúvida que uma das grandes bênçãos é um casamento longo e feliz, né? Razoavelmente feliz. É uma grande bênção. Você acredita num casamento longo e feliz? Eu tenho essa experiência. Né? Eu estou casado há 32 anos, casei muito cedo. Eu tinha 22, minha mulher tinha 19.
Nosso primeiro filho nasceu dia 24, ela tinha 21, né? E depois nasceu a menina, quando a gente já estava mais em idade normal, né, de ter filho. E a gente deu muita sorte, até hoje funciona. Então assim, para mim até hoje é muito fácil falar de casamento longo que funciona, porque eu tenho essa experiência concreta no dia a dia. Isso não significa que você é feliz o tempo inteiro, que você não tem dúvidas, que você não é acometido por todo tipo de problema, mas assim, me parece que quando a minha sogra fala uma coisa que é interessante, que é assim, ela disse que teve um momento no casamento dela, e ela ficou casada há muitos anos também, que estava muito ruim e ela decidiu que ia dar certo. E aí deu certo. Mas ela é uma mulher muito forte, para todo, pro bem e pro mal. Então assim, ela decidiu que ia dar certo. Ela conta assim. E aí deu certo. Que chegou uma hora que ela ficou meio assim, o começo do casamento é meio difícil, eu acho que é o contrário, essa história que o primeiro ano é uma lua de mel, acho que é falso, né? É inferno total. Então assim, por isso que eu acho que é possível sim o casamento longo e feliz. Agora, feliz, razoavelmente feliz, que funciona bem. Agora, é óbvio que as pessoas têm que ter a chance de sair do casamento, né? Só que isso também tem um custo, porque isso abre o espaço de qualquer problema você sai fora. E aí que tá, a vida é ambivalente, não tem cura. Saber a hora que terminou o relacionamento é uma escolha, então. Porque sempre dá pra trabalhar a favor. Então, né? acho que a escolha das variáveis que estão em jogo, certo? De repente pessoas que estão fora, que você começa a se encantar demais, ou uma pessoa... O plural não, o singular. O pior é sempre o singular. Tá. Se você se encanta com muita gente, isso não é problema. O problema é quando você se encanta com uma. Né? Então, assim... Porque se encantar com muita gente é o tesão, é a balada. Você não tá focando em ninguém, cara. Você se encanta com uma pessoa... Aí fudeu. Então, aí vem, Tá. de repente, a decisão. Não olho, não vou encontrar, não quero saber, não me procure. E aí vem a coisa que pode parecer um trabalho braçal. Que é você decidir que não vou deixar isso aqui vazar, né? E aí vem muito de decisão racional, de você pesar prós e contras, né? De você avaliar a história é fundamental, né? O que você tem de lembrança junto e a balança pesa a favor, né? Você faz lá a sua conta na cabeça e a balança pesa a favor. Então assim, é uma escolha no sentido de que quando o relacionamento, a partir de um certo ponto, começa a dar problema, você pode fazer a escolha de sair fora. Agora, é claro que existe vida depois do casamento. Eu conheço pessoas que se separaram e estão vivendo bem. Encontram outras pessoas e, de repente, o segundo casamento é melhor do que o primeiro, né? Então, essa ideia de que não existe. Agora, também conheço gente que se separou há coisa de 3, 4 anos e está comendo uma merda, mas uma merda, num nível assim de solidão, desespero. E é aquele tipo de situação cruel que assim, não é nem que quer voltar pro casamento. Porque se você quer voltar pro casamento e o outro estiver afim, você volta para casa. É pior. Não quer voltar, não tem a ilusão de que era melhor estar casado. Mas está muito ruim sozinho. Muito ruim. Assim, é um cara, sair com as meninas não está funcionando mais, que no começo, tipo, vou comer todo mundo que quer comer, e não podia. Uma dica, olhando para a lente da verdade, tipo Clodovil. Dica pra gente comer menos merda. Dica pra comer menos merda durante a vida. O que o meninão, a menininha tem que fazer pra comer menos merda? Pra desenrolar por aí mais à vontade, com mais tranquilidade. Eu diria isso que eu estava falando antes. Ismael, nome meio bíblico, meio assim do... Total. Né, o filho do Abraão, fundador da nação árabe. É o bastardo, Ismael. né, do Abraão. Isso é o que os judeus contam, e os cristãos. Os árabes contam o contrário, o bastardo era o Isaac. Ok. Tudo depende do ponto de vista, então, claro. Os árabes contam que Ismael era o filho da Sara. Não foi à toa que meu pai colocou oficial. esse nome, né? Enfim, tem um simbolismo interessante. Então, assim, o que eu estava falando antes, acho que o grande barato é você não viver voltado para si mesmo. É o contrário do que estão falando por aí. O barato é amar mais do que ser amado.
E quando eu digo isso, não é amar todo mundo, porque tem gente que merece porrada. Certo? Não é essa coisa também de todo mundo merece amor. Tá. Quando você fala que todo mundo merece amor, ninguém merece. Porque não tem diferença. Mas a disponibilidade de você viver para fora, eu acho que é uma benção. Você quer conhecer mais um sujeito que... Olha a biblioteca do cara. Ah, você quer ouvir tudo de mim e da Bianca? Porque a gente dá muito palpite furado, meu irmão. Então você vai ler o Pondé, hein? Pro cara que pensa de uma maneira mais sofisticada. Um sujeito que fuma charutos. Um sujeito elegante. Olha como ele senta, olha como ele usa o óculos. Então você vai conhecer um jeito de pensar que é bem interessante e que vai te levar para outras leituras e para outros questionamentos. Então tem aqui o Guia Politicamente Incorreto da Filosofia, que, para você que nunca leu nada do Pondé, eu acho uma boa dica para começar. Né? O que você acha, Pondé? Eu acho que é. Melhor entrada. A melhor entrada pro teu jeito de ver o mundo aí é aqui, porque são textinhos curtos, tem textos aqui que são tipo meia página e ele já manda uma paulada, ele já dá uma martelada na sua cabeça aí, pra você pensar em algumas coisas. Aqui, Contra um Mundo Melhor, muito do que você escreve na Folha aqui tem a ver... Não são textos à folha, Tá. são temas que aparecem na Exatamente, folha. eu achei muito São textos similar. originais, Legal, muito bom. Aqui, meu, ele fala de tudo um pouco. Mas de tudo um pouco mesmo, assim. É muito louco que às vezes ele é super erudito, às vezes super prático. Então, porque às vezes você acha que ler filosofia é um negócio chato, você tem medo do filósofo. Não tenha medo do Pondé, ele é legal. Ele é bacana, a gente conta piada de corintiano. Então, E nem sou corintiano, né? A minha mulher é corintiana. Então tá aqui, Contra um Mundo Melhor, Ensaios do Afeto. Você vai se afetar muito com esse livro do Pondé. E aqui, esse eu achei mó barato, que é A Filosofia da Adúltera. Ele gosta muito do Nelson Rodrigues. E aqui ele faz amarrações do Nelson Rodrigues. Se eu estiver errado, me corrija. É isso mesmo. Ele amarra a onda do Nelson Rodrigues com uma filosofia que é absolutamente prática. É interessante que aqui você vai ler, é um livro aí, para usar uma palavrinha que está na moda, é um livro que te dá um monte de insightzinho legal. Saca? Você vai sacar coisinhas do teu relacionamento, coisinhas sobre a mulher, para você que é macho, da sua condição de macho diante da mulher, que na verdade é sempre uma adúltera em potencial, não é isso, Pondé? Me dá tesão por isso. Exatamente. Ele sente tesão pela adúltera que habita na nossa fêmea. Então tá aqui, Luiz Felipe Pondé, A Filosofia da Adúltera, Contra um Mundo Melhor e Guia Politicamente Incorreto da Filosofia. Tem mais algum, cara, seu? Tem o Dostoiévski lá, que você fala um pouco desse aí. Tá ali esse eu não em tenho, cima, eu não li. Tá ali, olha ali, Bianca. Grava lá, verde. em cima da prateleira, verdinho. Mostra bem a capa. Fala Essa sobre é a ele um segunda pouquinho. edição Tá, que a Leia está lançando agora. Esse é um livro, como a gente chama em academia, um livro scholar. legal. Né? Um estudo sistemático da obra do Dostoiévski, para quem é leitor do Dostoiévski. Eu mostro a relação do Dostoiévski com o cristianismo. Legal. Bom, agora, claro, óbvio, meu momento tiete. Vou pegar meus autógrafos aqui nos meus 3 volumes, legal? E você leia. E aí, o nosso livrinho tá aí, o livro do Fator Alfa, com uma entrevista muito do caralho com esse cara aqui. Valeu, obrigado, viu? Obrigado a vocês. Valeu.